Retornando à essência. Sejam muito bem-vindos ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? Neste podcast eu quero falar com você sobre como os valores do mundo são opostos aos valores no reino dos céus. No reino dos céus, o maior serve ao menor e os que se fazem últimos se tornam primeiros. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 4, diz assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Por mais criticada que seja por muitos a atitude dos discípulos de discutirem sobre quem seria o maior no reino dos céus, este é o exato caminho que seguimos, na medida em que crescemos, entre aspas, e nos afastamos do simples e dos reais valores interiores, nesta distorção, pouco a pouco, da essência de Deus para a natureza morta que gradativamente vai se manifestando em nossa alma. O Senhor nos diz, portanto, que ninguém pode entrar no reino dos céus se antes não se converter e se fizer como uma criança. O caminho de volta para a essência simples da vida é contrário ao que chamamos evolução no mundo. Quanto mais estamos arraigados das culturas, religião, valores morais que são os acordos dos homens, que muitas vezes são contra a ética da vida por não a considerarem, perdemos a inocência, porque vivemos em uma sociedade essencialmente perversa, onde o lema é viver intensamente, e isto significa se entregar à natureza das nossas inclinações malignas, aproveitar, porque passamos rápido pelo mundo, o que significa acumular tudo que pudermos enquanto há tempo, para tentar desfrutar de tudo que pudermos acumular antes que a morte chegue. O mundo imputa esses valores distorcidos de competição e concursos intrinsecamente, dizendo: eu tenho o que vocês querem, lutem entre si, e que o melhor vença para obter. E crescemos alimentando estes processos de obter o que desejamos, tendo que nos mostrar superiores uns aos outros em alguma área da vida, potencializando os desejos latentes da alma. O estímulo não é o de qualificar o que não sabe, é o de desqualificar uma maioria para que uma minoria se sobressaia, porquanto a minoria provou ter o conhecimento daquilo que ele, o mundo, os impôs. Mas as oportunidades são fracionadas em cotas e divisões, e não são para todos. E mesmo que um indivíduo tenha plena prática sobre uma atividade qualquer, a teoria sobressai como determinante sobre a prática. É inverso ao que a palavra de Deus nos ensina sobre o reino dos céus, onde a prática, mesmo sem a letra, é o que importa. Tornar-se como uma criança simples e sem letra, mas cheia de vida. A letra, aliás, só existe porque nos afastamos da simples essência de ser como uma criança. Mas, entendo ela sozinha, digo da letra, não basta, porque sem um tutor, ela mesma nos conduz à morte. Mesmo a letra precisa da palavra, do verbo, do Espírito de Deus para ser interpretada com o nosso espírito. Em Provérbios capítulo 20, versículo 27, na parte A, diz: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E mesmo vendo o fim de todas as coisas, a humanidade é seduzida por este engano que nos distancia cada vez mais de Deus. Não é pouco frequente que alguém precise perder tudo para enxergar que o significado real da vida não está em coisas, que precise ser levado ao último fio do seu fôlego para que se dê conta de que sempre enxergou errado. A verdadeira vida não se encontra na existência corrupta do que vemos à nossa volta. E não me refiro à natureza criada por Deus, que também foi danificada, mas às produções dos homens. Ser em favor da vida é alimentar amor, alegria, força, segurança no coração do próximo e em nosso próprio coração. Ensináveis, maleáveis, simples e acessíveis como crianças são aqueles que entram no reino dos céus. Mas podemos não estar vendo nada e crendo que estamos. Mas quem vê não tem mais essa pergunta nem por palavras, nem por sentimentos de inclinações que os fazem crer serem superiores a seus irmãos. Quem viu o reino simplesmente é para Deus e só. No caminho da desafeiçoação de Deus, elegemos celebridades para nos conduzir.
porque o simples, aos olhos da grande maioria, jamais terá esta capacidade, porque no fundo creem em capacidades humanas, embora digam veementemente que é Deus quem capacita. Por isso existem os nomes célebres entre os homens. Honrar o próximo deve ter a mesma medida entre próximo e próximo, porque quando esta balança tende para lados, o que vivemos são os enganos da idolatria, disfarçada de admiração. Se não temos palavra em nós, repetiremos o que os outros dizem. Se não temos experiências em nossa fé, falaremos das experiências de outros. É errado? De maneira nenhuma, mas o que o Senhor deseja é que sejamos nós, cada qual, suas testemunhas, suas cartas vivas. E quanto mais maduro, entre aspas, no sentido desta presunção de crescimento em relação ao outro, mais fixados nos tornamos em relação às coisas as quais não têm valor para a vida. E os filhos normalmente são criados pelos pais cujas maiores ambições são sobre coisas, e o não estar com seus filhos é justificado por tais coisas. Devemos louvar a Deus pela oportunidade de estarmos próximos da nossa família. O verdadeiro amadurecimento valoriza o simples. Abre mão do que ao mundo tem grande valor, só para que o seu próximo não entre em disputa por isso, e é constantemente visto como tolo por isso. Mas isso porque aqueles às quais se afastaram da essência da vida estão seguindo a cartilha do que sempre foram ensinados a valorizar. Converter-se como a uma criança é converter-se a Cristo, que se diminuiu abrindo mão da sua glória, para os que estavam extraviados pudessem ser encontrados. É abrir mão de tudo que ficou para trás como conquistas, vitórias, honrarias, desejos, buscas meritórias, todas essas coisas para se relacionar com o próximo de igual para igual, porque nenhuma delas tem, de fato, valor que nos mude para sermos melhores em relação uns aos outros. Quanto mais simples nos tornamos, mais a sabedoria encontrará lugar de pouso em nosso coração, porque o simples para Deus não é o mesmo simples para o mundo. O simples para Deus é como uma criança em essência, que não tem dificuldade em perdoar, que é ensinável e que, apesar de ser comparado com uma criança por se esvaziar do que o mundo chama valor, busca a maturidade em Cristo, deixando as meninices dos adultos que se acham amadurecidos por apenas portar a letra, mas ao invés de crescimento o que ocorreu foi um inchar, assim como o fermento faz com a massa, mas sem a maturidade. Sem ver com os olhos de uma criança. Parece contraditório para você? Isto porque o que serve é o que está apto a conduzir os que servem. O que ama é o que está apto a guiar os que amam. O que perdoa é o que está apto a sofrer o dano pelo outro. Pois nesta edificação de Deus, a teoria não vale mais do que a prática. Ao contrário do mundo. Não são os que professam a lei, mas os que a cumprem deixando o Espírito de Deus escrevê-la em seus corações. O simples não desconsidera viver sabiamente, discerne todas as coisas e não se deixa levar por nenhuma que seja contra a vida. Tudo depende de onde está o coração de cada qual, porque diz a Escritura, aonde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Compartilhe esta mensagem com alguém. Você pode estar consolando, exortando e edificando uma vida que realmente está precisando. Um dia de muitas bênçãos para você. Shalom Adonai.